Deixa eu só achar as perguntas, peraí. Cadê as perguntas? Ai, meu Deus do céu, muita coisa, muita tela, velho. Tá doido, tô acostumado mais não. Eu te mandei o link, acho que vai ficar melhor clicar aqui, vai ser mais rápido. Fala, pessoal. Bem, eu tô aqui hoje com um brother, muito brother mesmo, que a gente faz curso junto, universidade junto, MBA, pra gente bater um papo sobre aí a carreira de dev, sobre tecnologias e ferramenta. E eu tô aqui com o Henrique hoje. Fala aí, Henrique, dá um salve aí, o pessoal. Opa, pessoal, tudo bem? Sou o Henrique, estudante também de engenharia de software, na mesma turma que o Adriano. Tudo bem? Prazer. Massa. Pessoal, só para dar um spoiler aqui vocês, a ideia aqui é mais a gente trocar ideia sobre ferramentas, sobre o dia a dia aí do desenvolvedor e também compartilhar alguns insights, questão de carreira, de assim, vontade, de migração ou não, de conhecimento de tecnologia, esse tipo de coisa. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente bater o papo, então eu vou começar perguntando, Henrique, para você. Cara, fica à vontade aí do jeito que você quiser responder, beleza? A primeira, cara, assim, que eu acho legal a gente conversar sobre desafio, assim. O que que você conta, assim, cara, da sua carreira até hoje? Quais foram os desafios que você já enfrentou, assim, os perrengues que você já passou? Conta aí um pouquinho. Adri, então, eu acho que existe dois tipos de desafios, né? Que é o que todo mundo fala na carreira de tecnologia, que seriam os desafios que envolvem nossas hard skills e as nossas soft skills. Uhum. Primeiramente, pelas hard skills, né? Que seriam nossos desafios técnicos. Existem dois passos da carreira, né? Que é que você está estudando e depois que você entra mesmo na carreira. Tá. Quando eu tava estudando, eu tive uma dificuldade para conseguir entender tecnologia, cara. Entender o básico, um for loop, eu não conseguia fazer um relógio no console, no computador. Entendi. Foi essa primeira dificuldade que tanto eu até pensei em cancelar, né? Uhum. De cancelar a parte de carreira tecnológica e para engenharia, porque eu sempre fui da parte de exatas. Ah, entendi. Mas acabou que eu fui insistente, né? Ainda bem, graças a Deus, eu fui insistente. E a partir do momento que eu entrei na carreira de tecnologia, né, eu consegui uma vaga, aí eu vi que era completamente diferente. Mesmo estudando tecnologia, quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu vi que os meus estudos parecia que não valia muita coisa, cara. Eu sabia os conceitos básicos, mas sabe quando você fica travado, você não sabe como Sim, como progredir? Eu aprendi aplicar. muito mais trabalhando, né? Realmente Uhum. trabalhando, colocando a mão na massa do que só estudando a parte da teoria. Essa foi a primeira dificuldade técnica que eu diria. Uhum. Conseguir transformar o meu conteúdo teórico em conteúdo mão na massa. Mas eu acredito que a vaga de estagiário e júnior vem justamente para isso, para ajudar a ensinar. Tive muita gente que me ajudou. E a parte das soft skills, cara, eu tenho um álibi para falar, porque antes de conseguir trabalhar com a tecnologia, eu vendi ração, né? Eu Ah, trabalhei como uhum. lojista. Então eu lidei com muito cliente, então você sabe que Já, vender, sim. trabalhar, Uhum. né, com pessoas, você acaba aguentando Sim. muito sapo, né? Mas eu diria que o primeiro desafio, assim mesmo, na carreira de tecnologia mesmo, envolvendo as minhas soft skills, seria conversar com a área de negócio, especificamente, para conseguir Entendi. traduzir as minhas ideias, né? As minhas ideias que são muito técnicas, para Uhum. de um jeito que eles consigam Fácil. entender, que eles vejam que é a melhor maneira de ser feito o que eles querem. Acho que essa Entendi. foi a minha maior dificuldade no começo. O maior desafio. Mas você pensou no começo lá da carreira, você chegou a pensar em desistir, cara? Assim, você, tipo assim, passou pela sua cabeça assim, vou parar vou desistir da carreira, assim, não quero ser desenvolvedor, não. Já chegou a passar isso pela sua cabeça? Quando eu ingressei na carreira, não passou mais. Uhum. Porque, sério, você construir qualquer coisa em código e ver funcional, para mim é uma das melhores sensações que É, tem. De sim, você pensar o negócio, de fazer. Porque o nosso trabalho é justamente criar, né, cara? Então, exato. assim, Uhum. eu gosto muito dessa parte do criar, do desenvolver. A partir do momento que eu consegui ingressar no mercado, eu já não pensava mais, já não passou mais essa ideia. Talvez ir para outras áreas dentro de tecnologia, mas sair de tecnologia não. Não, entendi. Agora, quando eu estava estudando, aí sim eu pensei um pouquinho. Que a gente parte muito daquele contexto de escola, né? Que normalmente a gente é um aluno muito Sim. bom, tira notas máximas, a gente entra na faculdade e vê que você não é ninguém. Você só tira nota ruim, não sabe o que está acontecendo mesmo estudando. Aí passou um pouquinho o pensamento. Mas para quem realmente gosta do negócio, mesmo querendo desistir, continua firme. Entendi. É, assim, falando um pouquinho de mim sobre essa parte, eu preferi justamente começar pelo front-end por causa disso que você falou, cara, de ver as coisas funcionando. Então, assim, quando eu comecei a ver uma tela, comecei a botar alguma coisa para ver mesmo, não tem que fazer um formulário, pô, aí o meu olho brilhou. Aí eu falei assim, cara, isso aqui que eu quero. Aí eu fiquei doido, aí eu comecei a estudar mesmo, comprar livro, estudar.
Nossa, essa época aí foi muito massa, cara. Muito legal mesmo. E, pô, parabéns que você não desistiu, né? Muita gente desiste, cara. Muita gente desiste, cara. Assim. Muita gente, né? Uhum. Mandei, falei, pô. Eu ia citar que o meu primeiro, você falou do seu front-end, né? O meu primeiro código foi um código em VBA, um código assim, sendo pago, né, no caso. Foi um Uhum. código em VBA feito para automatizar a criação de um documento Word a partir de um Excel. Foi um Ah, mas você código já... de 2.000 linhas, eu lembro até hoje Caramba, mas disso. você já automatizou uma coisa, tipo assim, você fez uma parada já que tinha um benefício já pra alguém, ou pra alguma empresa, alguma coisa do Era tipo. um benefício para minha própria parte, porque a gente tinha que fazer esse Ah, documento todo fim de fim semana, de né? Que semana. era a partir de umas ações que a gente tinha feito. Aí, Uhum. cara, a gente tinha um Word separado, né? Com os textinhos básicos que a gente tinha que copiar e colar pro outro lado, e a gente baseava os dados do Excel para jogar isso. Aí eu fiz Entendi. no VBA, da pior maneira possível na época, né? Logicamente. Mas Mas eu fiz desenrolou, um né? Aí funcionou. códigozinho que pegava e automatizava isso. Era Aí, só apertar um botão e fazia, cara. tá bom, pô, isso aí que é importante. Massa, massa demais. Bem, vamos para a próxima pergunta aqui, que, cara, o assunto rende. Vamos lá. Eu posso perguntar a próxima aqui. É uma coisa assim que eu sempre gosto de perguntar, e também, até porque a gente não se fala tanto, né? A gente fala lá no NBA e tal, mas a gente não conversa tanto. Mas é uma coisa pra galera também ficar por dentro. Questão de ferramenta, Henrique, assim, o que você tem usado, cara? IA, essas questões assim, o que você tem usado no seu dia a dia que você diria que faz diferença? Fala assim, pô, tô usando isso aqui e realmente tem feito diferença aqui no meu dia a dia. O que você pode falar sobre isso? Então, atualmente, o meu time acaba não utilizando tantas ferramentas diferenciadas assim de mercado, né? Alguns Uhum, utilizam Copilot, no VS Code, outros gostam de utilizar Cloud. Eu entendi. citei, né, tanto que você fez aquele vídeo citando o Antigravity da Google, Sim. eu citei Uhum, para o pessoal. Eu sei que o nosso especialista de IA acaba utilizando o Antigravity e também utiliza bastante o Bedrock da AWS, que é para uhum, gerenciamento de agentes, né? No uhum. entanto, eu sou um cara, digamos, mais purista. Apesar de ter conseguido Sim. subir rapidamente na carreira, né? Eu acabei não citando, mas hoje em dia eu sou um engenheiro de software sênior, onde eu trabalho. Uhum, E acabei subindo rápido, né? Devido, eu diria, soft skills. uhum. Então, eu acredito que apesar de saber bastante, a gente sempre está na fase de aprendizado, né? Desenvolvimento. Então, eu, Sim. eu acredito mais no poder do mão na massa. Então, eu acabo utilizando ferramentas externas à IDE Uhum, para não ter que ficar dando contexto, eu dar os meus contextos mesmo que eu entendi. quero, pegar funções pequenas, né? Então, eu utilizo basicamente o ChatGPT, às vezes o Claude, Sim. e eu vou pegando trechos pequenos, né? Apenas funções separadas, dou o contexto por fora para tentar me ajudar no código. Eu não gosto muito de dar páginas inteiras de código e pedir para eles refazerem inteiro, que eu acredito que isso acaba definhando um pouco a habilidade de desenvolvimento. Pelo menos por Entendi. enquanto. Entendi. Mas aí, no caso, Copilot, algo do tipo assim, você usa no dia a dia, ou pelo menos, ou não? Então, eu utilizo o ChatGPT, principalmente. O Hum. Chat e o Cloud. O Uhum, Copilot no VS Code eu já utilizei algumas vezes, mas era mais quando eu precisava dar o contexto de vários arquivos, que uhum. aí eu não conseguiria passar pro chat GPT, não. Eu vou pelo Cloud, que eu Entendi. consigo dar o contexto de diversos arquivos diferentes, né? Pra Uhum. ele, pra ele conseguir fazer um pouquinho melhor. E todas as vezes que eu usei o Copilot, ele quase nunca me ajudou, cara, pra ser Ah, é? sincero. Ah, entendi. É, Eu também tudo acho bem que ruim. como eu. Oi, pode falar. Eu também acho ruim, tipo assim, eu não sei se você passa por isso, mas aí falando um pouquinho também da minha vivência, cara, tem hora que chega a atrapalhar, você não consegue escrever. Assim, ele fica te dando um monte de recomendação, que não é o que você quer, e aí, tipo assim, você tenta apagar e ele fica jogando as coisas na linha e você, cara, ele não para. Cara, eu tenho que ir lá nas configurações e desabilitar. Porque assim, não é o que eu quero fazer, ele fica ali sugerindo, sugerindo, sugerindo. Então eu geralmente tenho trabalhado uns 80% com essas técnicas, essas coisas desligadas. E aí quando eu vou para algum refinamento ou tô com dificuldade em alguma coisa, aí eu vou e ligo novamente. Mas assim, tem momento que chega a perturbar. Mas geralmente eu tenho usado o Copilot, cara, assim, tem me ajudado bastante. E aí você falou bem também, aquele vídeo que eu gravei do Anti-Gravity, cara, a ferramenta até top demais, né? Não sei se você chegou a testar também. Então, eu não testei muito, justamente porque precisava daquela parte de cartão de crédito para ser um Ah, negócio free sim. no É começo, verdade, né? aham, sim. E aí, para não exagerar nos tokens, eu acabei não utilizando muito. Mas eu dei uma pesquisada e olhei sobre. Uma coisa que você citou do Copilot me lembra muito o. Eu não sei se você já trabalhou com C Sharp, mas a parte do Não, Visual cara. Studio.
falavam muito bem da ideia do Visual Studio, porque ele era muito bom, antes de ter IA, etc., Entendi. Uhum. de inserir, né, por meio de contexto, o que precisava no código. Sim, Aí eu vejo o Copilot fazendo isso hoje em dia, né? Então praticamente qualquer ideia consegue fazer isso hoje em dia. sim. Só Uhum. que ele acaba exagerando muito às vezes, né, cara? Eu É, preciso ficar rejeitando linhas e linhas de exato. código. Sim, hoje eu passei por isso, cara. Então, Hoje eu tive que dizer assim, hoje nossa, mesmo, hoje, meu, cara, desliguei tudo. Falei assim, desliga tudo. Deixa eu trabalhar um pouco. me deixa em paz, cara. Aí eu gosto de trabalhar com o ChatGPT justamente que ele tá numa aba separada, ele não mexe no meu código direto, eu posso analisar o que ele tá fazendo Sim, antes de colocar no meu código, exato. entendeu? É bom, é bom, é bom. Eu também, às vezes, uso mais ChatGPT. Só que, assim, atualmente a gente não tem, cara. A gente não tem acesso às coisas externas. Assim, é tudo meio que interno. Então, assim, eu fico meio bloqueado de usar coisa na internet. Mas, assim, Sim. as IAs que a gente trabalha lá, assim, elas são treinadas com os códigos nossos mesmo. Então, meio que as coisas que a gente quer fazer, o bicho já meio que já sabe meio que o caminho. Às vezes você É quer bem dar. mais eficiente que o Exato. anormal, né? Imagino eu. Exatamente. É porque ele, tipo assim, ele não fica pegando código de qualquer lugar, ele pega só dentro do contexto da empresa. Então, já meio que Ah, e deve ser bem melhor. Se tem vocês têm uma base sólida de código, então ele vai exa- embora, né? exatamente. Mas eu tenho percebido que a cada dia, cara, tá melhorando, assim. Não tem tanto tempo, acho que tem um pouco mais de um ano que o pessoal implementou isso lá. Eu entrei tem 6 meses, acho que, na empresa. E, assim, tá sendo bem consistente. A ajuda é muito boa, assim. Sempre é boas sugestões. A maioria das vezes são boas sugestões. Só às vezes que eu acho que apurrinha um pouco demais. Acho que esse que é o problema. Cara, massa, assim, massa demais. Vamos passar aqui, galera, assim, para não ficar tomando tanto tempo aí, vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntas, beleza, Henrique? Aí a gente, Aí, Padre. a gente fecha aqui, vê, ó. Tem mais umas 2 perguntas aqui legal, sobre, cara, sobre carreira mesmo, assim. Vamos falar um pouco de carreira, Henrique, assim. Cara, o que que você tem pensado, assim? Tem pensado em mudar de área, continuar onde você tá, virar mais especialista? De repente, não sei, assim, explica um pouco mais sobre o que que você tá pensando, assim, arquiteto, o que que você tá pensando? Ainda mais fazendo MBA de engenharia de software, o que que tá passando na sua cabeça aí? Sim. Cara, então, o que eu mais Uhum. gosto de parte de tecnologia, com certeza, é o desenvolvimento de longe, assim. Já mexi com infraestrutura, odeio infraestrutura, É ter que mesmo? mexer em VPN, DNS, eu acho isso Ah. uma droga, cara, eu acho. Mas já Assim, mexeu, mas tem eu experiência, já respeito a mexeu. importância, né? Sim, Eu sei que é muito importante, às vezes mais do que eu faço, mas eu não tenho paciência, entendi. digamos, para ficar mexendo muito nisso. Então eu queria continuar na parte de desenvolvimento, só que cada vez indo mais para arquitetura e liderança de Sim, times, né? Por isso que eu faço o MBA hoje em dia, justamente para conseguir evoluir a carreira para aquela parte de tech lead, para sugerir e começar novos tipos de arquitetura, implantar novas coisas para conseguir fazer uma base sólida, seja para a empresa que eu trabalho agora ou para sim. empresas futuras, né? Uhum. Legal, mas você Conseguir. pensa, então, assim, só para entender, porque só para você entender um pouco o meu pensamento. Eu já cheguei nesse nível, assim, cara, de botar o pé lá na arquitetura e eu falar assim, cara, não sei se eu quero parar de mexer com o código, entendeu? Porque, assim, depois que a gente chega nesse nível de arquitetura, a gente tem 2 caminhos. Ou você vai para a área de gestão, porque você bate o teto em arquitetura, você não tem muito para onde você ir. Você é um especialista, você é algum líder de equipe, arquiteto, o máximo é isso, você não consegue ir muito mais. Aí vira uma bifurcação. Só que aí, tipo assim, como eu não queria mudar de área, porque se eu chegasse ali, acabou, eu ia ficar ali o resto da vida. E eu ia parar de codar. Então, tipo assim, eu preferi continuar codando um pouco mais, que eu acho que eu não sei tudo que eu gostaria de saber. Só que eu não pretendo ir para a área de gestão. Você pensa do mesmo jeito, assim, prefere ficar na área técnica? É isso que eu queria saber de você. Cara, então, na minha vida toda eu sempre tive um pouquinho de tendência a querer ir para a parte de liderança. Eu Uhum. sempre tive tendência mais a trabalho de grupo, querer Sim. liderar, dar Uhum. pitaco, falar a melhor maneira de fazer as coisas. Então, eu acho que vai muito do feeling de como eu vou me sentir na hora. Eu não gostaria de parar de desenvolver, logicamente, né? Mas Uhum. eu tenho noção plena de que a partir de um certo momento que você evolua na carreira, você não tem mais Exato. tanto espaço para desenvolvimento, Isso, né? exato. É porque entra outras prioridades, né, Henrique? Nesse que Entre acontece. outras coisas, você tem outras necessidades. Então eu acredito que vai da maneira que eu me sentir melhor. Eu acho que eu vou seguir para esse caminho de gestão Uhum. até conseguir, né? E aí eu vou testando as águas, né? Vendo, pô, é isso que eu quero Sim. mesmo, não é?
por enquanto, o plano é ir para gestão. Eu sei que eu vou acabar parando de codar, mas eu acredito que o conhecimento arquitetural, ele é Sim. importante, É, mesmo se eu ficar na área de gestão ou se eu voltar para desenvolvimento. Ter o conhecimento arquitetural, para mim, é a minha sim. prioridade. Então, Uhum. eu ainda acho que, independente do caminho que eu corro, eu acho que eu tô indo no caminho certo. Entendi. Eu também, assim, falando um pouco de mim também sobre essa pergunta, eu gostaria muito de pegar um projeto, assim, de ser o arquiteto responsável. Eu ainda não tive essa oportunidade. Eu sempre trabalhei junto com o arquiteto, já ajudei, já desenhei solução junto com as pessoas, mas eu nunca, como é que eu posso falar? Fui o responsável de ser a pessoa ali que realmente assina o desenho da solução, que vai até a produção. Já implementei projeto desde a fase de concepção até em produção, em grandes empresas do Brasil, banco, instituição financeira, mas eu nunca, assim, fui o cara que, não, e você é o arquiteto desse projeto. Eu acho que eu também gostaria muito de. É, exatamente, tipo assim, ó, se der ruim em produção, é o Adriano, é o Adriano que é responsável. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Eu acho que é um nível que eu gostaria de chegar. É, Massa! um dia também quero chegar nesse nível, cara. Eu acredito que é uma evolução legal. E se caso chegar no nível e falar, cara, não sei se é bem isso, tá ligado? Cara, volta pra desenvolvimento, ainda tem várias partes de desenvolvimento que você pode gerenciar. Eu acho que a parte de É. tech lead é o próximo passo que eu consigo pisar, né? Que eu venho Uhum. conversando pra tentar cada vez pegar mais responsabilidade nesse nível. E gerenciar PR do pessoal, ajudar em boas Sim, práticas. Que eu acredito que com essa leva de IA, cada vez mais desenvolvedores novos vão precisar, sim, pelo menos, de um gerenciamento nesse sentido, porque vai subir muito código duvidoso, cara. sim, pô. Não, na verdade, no vídeo lá que eu fiz, né? Se o pessoal assistir lá depois, se vocês quiserem dar uma olhada, cara, a própria ferramenta gera muito lixo lá. Se você for dar uma analisada lá no repositório, cara, você fala assim, rapaz, como é que foi aplicado as boas práticas aqui? Realmente, assim, é coisa. Que a IA faz no sentido de código, né? Aí Uhum. eu usei o exemplo de querer cortar uma cenoura. Aí, Ah, basicamente, como que a IA faz? Ela pega a tábua, coloca a cenoura em cima. Aí ela pega a faca e corta um pedaço. Aí ela pega outra faca e corta o segundo pedaço. Aí sim. pega outra faca e corta o terceiro pedaço. Em vez de usar a mesma faca para cortar todos os pedaços, entendeu? Uhum. No fim das contas, a cenoura vai estar cortada, mas não foi da melhor É, maneira possível, digamos assim, né? exatamente. É isso mesmo que acontece. E outra coisa, se você pegar para analisar também, você vê muito bug, tá? Muita coisa assim, complexa de entender e que não tá, não Sim, tá fácil de dar manutenção, não. Isso acontece muito. sim. Cara, vamos lá, vamos avançar aqui para. Acho que mais duas perguntas só, Ricão. Ó, essa aqui é legal que a galera sempre pergunta. Já passou pela sua cabeça aí de aceitar algum desafio como desenvolvedor para trabalhar para fora? Acho que a gente já bateu um papo sobre isso, mas assim, já passou na sua cabeça algo nesse sentido? Já pensou nisso? Já passou sim. Atualmente a gente ajeita a documentação, né? Treina algumas skills referentes a conseguir vagas fora, porque a gente vê o pessoal ganhando em dólar, em euro Sim, e o olho enche, né? Não tem é, jeito, cara. sim. Mas assim, eu acredito que existe dois mercados, né? Quando a gente fala de trabalhar no exterior. Seria o pessoal que trabalha no Brasil, pro exterior, e o pessoal que Uhum, vai pro exterior. Eu sim, acredito que são mercados um pouquinho diferentes, dependendo da responsabilidade, né? Normalmente quando você muda de país, é que o pessoal quer que você vá mais presencial, talvez algum cargo de mais gestão. E normalmente quando você trabalha do Brasil para fora, você é mais só um executor, né? Digamos assim. sim. É Uhum. mais só um engenheiro desenvolvendo. Mas sim, o pensamento passa na cabeça e aos poucos a gente vai se movendo para cumprir o objetivo, né? Massa, massa, legal, legal. Cara, e é uma coisa assim que muita gente tem perguntado, né, para mim, só para o pessoal entender, hoje eu moro fora, pessoal, também trabalho na Europa, moro na Europa, e assim, eu praticamente dei um reset na minha carreira, né, porque você não continua no nível que você tá no Brasil, cara, você volta um passo atrás, você tem que entender muito contexto ali novo, também a parte da linguagem, mas assim, eu tô vivendo essa experiência, assim, tem sido muito bacana e também desafiador demais, assim. Eu já compartilhei, né, Henrique, algumas coisas, já contei alguns perrengues que eu passei. É uma etapa para o pessoal confiar no seu trabalho, né? É, Porque desenvolvedor no Brasil é desenvolvedor no Brasil, desenvolvedor na Europa é outra coisa, né? Mesmo que pode ser mais difícil ou mais fácil, mas é outra coisa. exatamente. Então você chegou lá, né? Aí o pessoal não sabe das suas técnicas. Uma vez que você Isso. já provou seu valor, seja na empresa X ou Y, a partir do momento você vai entrando, o pessoal vai vendo, né? Vai confiando mais em você, independente do lugar que esteja. É isso mesmo. Assim, eu lembro que quando eu entrei, assim, o pessoal meio com o pé atrás, até você também pegar ali o jeito de falar, de entender ali as pessoas, porque é inglês, mas é inglês diferente, né, pessoal? Porque
inglês britânico, inglês na Alemanha, inglês é tudo diferente. Então você também que vai aprendendo ali como lidar, como se comportar. Mas assim, tem sido uma experiência legal. E assim, é bom se preparar, pessoal. Quem tem esse pensamento assim, pô, eu quero um dia fazer parte, vou aplicar para vaga. Realmente como é que a gente pode falar? A régua sobe um pouquinho, assim, é muito diferente do Brasil. Mas se me perguntar assim, Adriano, vale a pena? Cara, vale muito a pena, qualidade de vida, principalmente segurança, acho que eu troquei essa ideia com a gente também, assim, é muito, muito diferente do Brasil, entendeu? Mas aí, para fechar, vamos para a última aqui. Pô, o bate-papo tá bom demais, rapaz, o tempo, ó, Tá, o tá tempo bem passa legal. Se rápido, quiser continuar aí, fica tranquilo. o tempo passa demais. Henricão, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Deixa eu só pensar. É porque tem algumas. Acho que essa última aqui mesmo. Você acha que tem diferença, Henrique, de um desenvolvedor bom no Brasil e um desenvolvedor no nível internacional? Você acredita que há diferença nesse nível? Cara, assim, eu acho que existe em certos pontos. Eu não diria Uhum, que um desenvolvedor nível internacional é estritamente melhor do que um uhum, desenvolvedor bom no Brasil em todos os casos. uhum, Eu acredito que o desenvolvedor nível internacional, digamos assim, ele é um desenvolvedor que sabe onde focar melhor os sim. seus esforços. Como assim? Primeiro, o inglês, logicamente. A partir do momento que você quer ir para o internacional, você precisa focar o seu tempo no inglês, que é também uma skill extra além do desenvolvimento, né? Uhum, Mas eu diria que, pelo menos para você conseguir primeiras oportunidades e entrar na empresa, o desenvolvedor internacional ele precisa focar muito em questões parecidas com Lit Code, sim. para você mensurar tempo de processamento de código, árvore binária. Então, são coisas relevantes, realmente, se você está fazendo sistemas integrados que exigem Alta muito performance, né? processamento, Uhum, alta concorrência são necessários, mas eu acredito que muitas empresas na Europa mesmo, ou Estados Unidos, acabam utilizando esses métodos por serem métodos mais genericamente sim. plausíveis para eles, Uhum, mesmo que eles não vão utilizar, né, muitas vezes, tanto que nos meus trabalhos hoje, até hoje, nunca utilizei uma árvore binária, por exemplo, uhum, mas muitos cobram, mesmo não utilizando, só para ver o seu conhecimento médio exato. sobre a programação como um todo, né? Uhum, Então eu acredito que o desenvolvedor nível internacional, para conseguir ingressar, ele acaba focando muito nessas etapas justamente para conseguir as portas abertas. Mas eu acredito que qualquer desenvolvedor bom no Brasil, se focar o seu esforço na parte correta, né, ele consegue ir para nível internacional. uhum. Cara, eu Essa é a minha concordo. crença, pelo menos, dos Não, desenvolvedores que eu conheci. concordo. Aí só tem um ponto, assim, que eu gostaria de acrescentar, eu concordo plenamente com o que você falou. Só tem um ponto que realmente faz muita diferença, cara, é o processo seletivo, é o que você falou. É porque, assim, não sei se você vivenciou isso, mas eu sinto que lá fora, nos países, Estados Unidos, Canadá, os países assim, a universidade mesmo já é um ritmo muito diferente do Brasil. Eles entram muito profundo nas questões de desenvolvimento. Por exemplo, eles vão, pô, eu no meu curso eu não peguei, assim, ordenar uma árvore binária, eu não, tipo assim, eu não cheguei a fundo a entender como funciona esse gerenciamento de memória. Pra ser sincero, assim, eu não aprendi no meu curso, eu tive que aprender por fora, por vontade minha. Mas eu vejo que os cursos lá fora, eles são mais aprofundados, cara. Então, tipo assim, a pessoa sai da faculdade, sai do curso já com uma base melhor do que a gente. Só que aí vem uma coisa que eu gostaria até de compartilhar. O brasileiro, ele não tá abaixo. Muito pelo contrário, eu sempre achei que a única limitação que tem para quem trabalha no Brasil para trabalhar para fora é o idioma, cara. Porque realmente, assim, não são muitas pessoas que sabem realmente. Não é nem ler inglês e entender, a questão é se comunicar mesmo. Porque é aí que a coisa trava. Que a pessoa, para ela ler um tutorial, geralmente é em inglês, para ela conseguir fazer alguma pesquisa, alguma coisa na internet, ela vai precisar ter o conhecimento de inglês. Mas onde que, assim, acho que a maior barreira é o que você falou, cara, é o idioma. Porque chega ali, a pessoa tem que se apresentar, ela tem que entender o problema que está sendo apresentado para passar na entrevista. Na verdade, ela tem que se vender, né? Que você falou aquela parte, pô, fui vendedor. Então, tipo assim, se a pessoa não tem a prática ali do inglês, é muito difícil ela conseguir passar na entrevista. É exatamente esse ponto. Mas assim, nível brasileiro, assim, para o brasileiro manda muito bem. Eu trabalho somente com um brasileiro na equipe que eu tô. E é bacana, cara, falar esse ponto, porque tem o pessoal da Alemanha, tem o pessoal da Inglaterra, tem um cara da Turquia, tem um cara da Bielorrússia, então, tipo assim, cara, Caramba! é muito loucura. Mas a galera é massa, cara. Todo mundo se entende, o pessoal é gente boa pra caramba. Mas enfim. Cara, eu acho que é isso, assim.
Pô, gostei demais desse formato aqui. Não sei o que que você tem pra falar, mas se quiser deixar algum recado aí pra galera, Ricão, manda aí, manda ver aí. Primeiro recado que não pode deixar de falar em todo vídeo, né, cara? É se inscrever, deixar o É like, verdade. né? Pô, Pra dar verdade. engajamento no canal da Adriana, pelo amor. Que o cara Boa, faz um boa. conteúdo bom, o cara é inteligente pra caramba, pode se inscrever aí que ele vai ficar bom. Tem uns vídeos batendo lá já, né, É, Ricão? Fala aí, né? sim. Comentários extras. O que eu teria sobre aquele mesmo assunto Uhum, que a gente estava falando agora, Adri, só queria pontuar que eu trabalho com alguns devs que já trabalharam no exterior, Portugal uhum, e, se eu não me engano, no Canadá. E uma coisa que eles notaram do pessoal da gringa para nós é que uhum. eles gostam muito de trabalhar com brasileiro, que brasileiro é muito bom em arrumar problema. Disseram que os gringos, quando eles programam, eles são muito focados em fazer o beabá certinho, né? Sim, Então, tipo, se um teste unitário não passar, não vou subir certo. nada. E os brasileiros, eles, mesmo que não passe alguma coisinha, eles dão um jeitinho mesmo para o funcional conseguir ir e Uhum, entregar, entendeu? Eu vejo que o pessoal da gringa gosta muito de trabalhar com brasileiro porque a gente entrega, que é um diferencial isso é. nosso. Sim, cara, Não e a sei gente. se Sim, o isso Adri mesmo. teve essa mesma experiência. Não, isso mesmo. Na verdade, eles olham pra gente que a gente tem muita resiliência, cara. É uma palavra assim que é legal. A gente não deixa a peteca cair, né? A gente vai atrás pra entregar, dá um jeitinho ali pra conseguir fechar a tarefa, porque eles valorizam Sim, muito isso. Aí falando do diferencial, o que eu sinto que é muito diferente, cara, eles seguem muito metodologia. Assim, metodologia que eu falo assim, tem um processo para ser feito tal coisa, eles vão seguir o processo. E eles levam isso até para rotina, só para você ter noção, 2 minutos de atraso numa reunião, cara, é considerado atraso. Assim, você entendeu o nível de organização dos caras. Então, tipo assim, é um pouco diferente, mas igual eu falei, a única limitação que eu vejo para quem trabalha no Brasil, cara, é a língua. Você desenrolou inglês, concordo, falou inglês, concordo. assim, não tem coisa não. Se a galera me perguntar, pô, Adriano, tá gostando? Cara, tô amando, tô amando morar fora, tô gostando de trabalhar fora também, experiência muito boa. E assim, quem tiver oportunidade, pessoal, vai, se joga que vale a pena. Pessoal, acho que é isso. Pô, gostei muito desse formato aqui. Vou deixar um salve aí pro pessoal que assistir esse vídeo. E Henricão, vamos ver uma próxima vez aí que a gente consiga marcar mais um vídeo, de Claro, repente cara. falar algum tópico específico. Pode ser? Então fechou. Perfeito. Então fechou então. Pessoal, a gente vai ficando por Obrigadão aí pelo aqui. convite, viu? Valeu, tamo junto, cara. Abraço, pessoal, e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.